Alô, meus irmãos e irmãs, então temos este encontro número 7. Hoje nós vamos falar sobre Bíblia, Cristologia, Eclesiologia e Liturgia. Fazer uma sequência desses 4 elementos. Jesus fala que o que sai de dentro para fora é isso que é próprio da pessoa humana, ou contamina, ou é o que ela é. É por isso que Jesus, que vem de Deus Pai, ele é a palavra de Deus. A palavra é algo que sai de dentro para fora. Então, a palavra de Deus é Jesus em primeiríssimo lugar. Ele é a palavra encarnada, aquele que vem do Pai, que conhece o Pai, e manifesta o Pai para nós. A Bíblia é a experiência da humanidade na sua história com Deus, onde Deus é o protagonista. Então, a Bíblia narra a história da salvação, o agir de Deus no meio da humanidade. E nessa história vai Deus revelando progressivamente o seu projeto. É por isso que Jesus procura, como bom judeu, na sinagoga, estudar, conhecer a palavra de Deus do Antigo Testamento, porque através dela conhece o projeto do Pai, porque ele, como encarnado numa natureza humana por obra do Espírito Santo no corpo da Virgem Maria, ele vai descobrindo. É por isso também que ele leva tantos anos para amadurecer e clarear bem, porque as informações que ele recebia deviam passar pelo crivo, porque ele era a palavra perfeita do Pai. E as interpretações dadas à palavra de Deus, muitas vezes modificadas, manipuladas, interpretadas erradamente, não serviam para manifestar com clareza o projeto de Deus, e por isso que Deus, Jesus, vem dar-lhe plenitude, aperfeiçoando e fazendo uma nova aliança. Então, podemos dizer que Jesus, a palavra perfeita do Pai, ele interpreta a palavra e a corrige e a aperfeiçoa. Por isso, na sinagoga de Nazaré, quando lê o texto de Isaías que fala sobre o profeta, ele diz: hoje esta escritura se concretiza. Ele, a palavra perfeita, interpreta a palavra e a transmite em plenitude para nós nos evangelhos. Então, podemos dizer que o evangelho é realmente o corpo de Cristo, assim como foi o corpo humano dele. Mas nesta cristologia, o corpo humano de Jesus em si mesmo é incompleto, porque ele precisa morrer, e ele precisa ressuscitar, e ele precisa se encarnar, e para poder ter um contato íntimo dele, nos manifestar o amor de Deus nele, que quer uma relação perfeita com todos e com cada um de maneira especial, ele precisa encarnar-se ressuscitado num pedaço de pão, num pouco de vinho. Então, podemos dizer por isso que na liturgia, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia é uma única revelação, se complementam. A palavra de Deus escutada na liturgia da palavra é reinterpretada por Jesus, e a comunidade é quem
realmente elaborou essa palavra de Deus baseada na experiência, portanto, a comunidade é a intérprete definitiva da palavra de Deus. Muitas palavras foram escritas em nome de Deus, mas muitas palavras não vinham inspiradas por Deus, mas vinham inspiradas por interesses pessoais, por oportunismo de pessoas. E a comunidade é que vai selecionando, vai aperfeiçoando essa palavra para que seja fiel à experiência de Deus na história da humanidade. Portanto, não podemos perder de vista que os dois elementos fundamentais é o Pai e a humanidade. Jesus é intermediário entre o Pai e toda a humanidade. Nada chega ao Pai a não ser através de Jesus. Ele é o intercessor universal e único diante do Pai. Só que o Pai, através de Jesus, ele também vai chamando intermediários para serem entre Jesus e a humanidade e o Pai. Então, podemos dizer que Maria Santíssima, inclusive os profetas do Antigo Testamento, que na montanha da transfiguração Moisés e Elias vêm conversar com Jesus, isto é, todo o Antigo Testamento passa pelo crivo de Jesus. Jesus reinterpreta, aperfeiçoa e faz uma nova aliança. A missão de Jesus é levar a nova e eterna aliança à sua plenitude, de tal maneira que também os profetas Moisés, Elias, Abraão, são todos intérpretes de Jesus e, através de Jesus, podem chegar ao Pai. Assim também na igreja que Jesus deixou, são intermediários dele diante do Pai. Então, a eclesiologia está a serviço da cristologia. E a Bíblia está a serviço desta cristologia de Jesus. Então, podemos dizer que o importante, o fundamental, é a relação entre a humanidade e Deus Pai. Isto realmente é um mistério, algo que escapa completamente à nossa capacidade. É por isso que a essência da nossa fé, do nosso amor, é um mistério. Tudo se decide numa entrega total e incondicional a Deus, como Maria, como José, como Abraão, como Moisés, que se entregou, como Elias e como todos os apóstolos que realmente se entregam a Jesus incondicionalmente, custe o que custar. Nós não estamos entendendo a sua palavra, Jesus, que vamos ter que comer o seu corpo e beber o meu sangue. Mas a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Só você é o intérprete perfeito do Pai. E nós nos entregamos a você. E sabemos que através de você é que nós vamos poder chegar ao Pai. Por isso que a igreja também é uma intermediária, não é fim. E a liturgia são expressões em que a liturgia, a palavra de Deus, a Bíblia, e Cristo Eucarístico se apresentam para serem todos intermediários entre o povo de Deus e Deus Pai. Então, podemos dizer assim que a Bíblia, Jesus, a igreja, a liturgia, todos são intermediários
a serviço desse grande mistério que é o encontro do Pai com a humanidade. É por isso que realmente todos nós temos que usar a palavra amor, mistério, entrega, diálogo, experiência, e não tanto a lei. Toda a lei do Antigo Testamento ficou abolida. Todos os lugares se tornam santos na medida em que está ali Deus e o povo. É por isso que não podemos chamar o templo, o santuário, a capela de igreja. O templo, o santuário, a capela se tornam igreja quando o povo de Deus está reunido e Deus está ali. E é por isso também que a liturgia é liturgia quando está o povo. A palavra de Deus é palavra de Deus quando está o povo. Essa palavra de Deus pode estar no povo lá em casa, quando a comunidade, família de Deus, sacramentalizada pelo sacramento do matrimônio, está reunida, invoca o Espírito de Deus. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. E ali a palavra de Deus se torna também liturgia. Na oração das laudes, das vésperas, na oração da liturgia dos salmos, onde também entra a palavra de Deus, quando o povo de Deus está reunido e 2 ou mais rezam com ele, está ali a igreja, e então isso também se torna liturgia. Não somente no momento do sacramento, mas também no momento dos sacramentais. Quando o ministro, o padre, está servindo na liturgia sacramental, ele está agindo mais do que tudo como cristão. Ele também é cristão. Ele é um representante da comunidade. Quando o padre reza sozinho, tem seu valor enquanto ele é sacerdote, enquanto ele é representante do povo. Mas, sem dúvida nenhuma, que a ação do padre, quando tiver povo, nem que seja 2 ou 3 ou 4 da comunidade, já a liturgia do padre se torna mais significativa. Ele, como presidente de uma assembleia. Mas esse presidente de assembleia é um complemento a seu sacerdócio batismal. Porque na Eucaristia, por exemplo, na Santa Missa, o padre, que é convocado pelo povo, e é convocado por Deus. Se Deus não está, ou o povo não está, a função sacerdotal do padre fica reduzida, podemos dizer, à sua mínima expressão e significação fica reduzida ao mínimo, mais como uma devoção pessoal, né? Porque não está o elemento povo. E o padre, como elemento do povo presente, ele então também é convocado, por isso tem a procissão de entrada. A procissão de entrada, quando tem povo, é bom que seja no meio do povo, porque é o povo que convoca o padre, assim como Deus também convoca o padre, para ele ser uma ponte entre Deus e o povo.
O sacerdócio ministerial dele é um serviço, mas isso não dispensa o padre de ser um elemento do povo. Então, o padre também se sente chamado por Deus e pelo povo. Ele também pede perdão dos seus pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. O padre também pede porque ele é povo. Ele também está unido ao povo. Ele também escuta a palavra de Deus. O padre tem que estar atento à palavra de Deus que está sendo proclamada, porque ele está ali como cristão também. Na hora do ofertório, ele também se oferece a Deus. O padre também tem que oferecer o seu dízimo para Deus, o ofertório, igual que o povo. O padre também recebe a Eucaristia, igual que o povo. E o padre também, então, recebe dessa maneira as bênçãos do povo. Então, o padre é também um cristão que celebra com o povo, dentro do povo, para o povo. É por isso que o padre não celebra mais a missa de costa. Quando um padre reza sozinho, podemos dizer que está de costa para o povo. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que a igreja quer. O padre confronta, a igreja pede para o padre estar de cara diante do povo, para ele dialogar com o povo e complementar a sua participação, complementa com o serviço sacerdotal, interpretando a palavra de Deus, interpretando o povo, levando as angústias e preocupações do povo, colocá-las diante do altar para que Deus escute. E o padre, interpretando Deus, transmite para o povo a resposta de Deus que se traduz na Eucaristia. Então, podemos dizer que o padre tem uma dupla participação. Uma de comunhão profunda com o povo e outra servindo o povo como intérprete entre eles e Deus. Podemos ver, então, a necessidade que aqueles que servem no altar tenham o conceito de santidade, isto é, já estejam imbuídos do mistério de Deus, já vivem no mistério de Deus, já meditaram na palavra de Deus. Os leitores não fazem uma leitura. Seria bom trocar essa palavra dos leitores, uma palavra que se presta à confusão. Seria os proclamadores de Deus. O grupo dos acólitos, o grupo dos coroinhas, o grupo da acolhida, o grupo dos proclamadores, porque ele já leu, já assimilou, já está vivendo a palavra que está proclamando para o povo, num tom diferente, que não é um tom de leitura. Então, da minha parte, eu sugiro isso, mas se querem chamar de leitora, como é o clássico, só que tem que ter cuidado para a equipe de liturgia não preparar leitores, mas preparar proclamadores, pessoas que já leram e assimilaram. E entre esses proclamadores está o proclamador número 1, que é o padre, que proclama em profundidade o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da palavra, a palavra por excelência. E é por isso que o padre é convidado a ser um grande meditador do Evangelho
um grande vivenciador do mistério de Deus, para na homilia interpretar, esmiuçar a palavra de Deus proclamada, para que o povo volte para casa com uma resposta de Deus. E que realmente, então, na Eucaristia e nas celebrações, onde não estiver padre, quando estiver um leigo, ou estiver em casa o pai e mãe de família, ou estiver um diácono, enfim, uma pessoa que lidera, não se esqueçam que todas essas lideranças têm que ser pessoas que guiam o grupo e esse grupo se une com Deus e deixar transparecer Deus para o povo. É por isso que Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome. Mas isso, então, também não dispensa uma leitura pessoal, íntima, só que essa liturgia e essa distribuição da palavra de Deus que faz sozinho não deveria ser considerada liturgia. Liturgia é quando tem alguém que está intermediando para alguém a palavra de Deus. Pode ser considerada quando sozinho está lendo e está meditando a palavra de Deus, é uma contemplação da palavra de Deus, de uma espiritualidade pessoal. Mas não chamar isso de liturgia, porque só liturgia é quando estiverem 2 ou mais. E entre eles, um está intermediando para o outro esse encontro com Deus. Então, sim, pode ser chamada de liturgia. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui como a Bíblia, a Cristologia, a Eucaristia, a Eclesiologia, o sacerdócio, são todos intermediários onde se vive a unidade na liturgia. Então, que realmente nós nos sintamos só unidos a Cristo pela liturgia. Nós nos sentimos unidos também a Cristo pela palavra, porque Ele é a palavra viva. E nós nos sentimos unidos com o povo, com a comunidade, que ela é a razão de ser de toda e qualquer liturgia. E é por isso também que o povo tem que procurar a liturgia, não fechar-se numa oração individualista em casa, porque isso não leva à comunhão plena com Deus. Nós nos sentimos fazendo parte do corpo de Deus através da Eucaristia, através da comunidade e através da palavra de Deus. Esses são os 3 elementos nos quais está Cristo. Cristo está na palavra, Cristo está na Eucaristia, Cristo está na comunidade. Ali é que se dá a oração perfeita. E então, realmente, deixemos de lado a lei, não usemos a linguagem da lei, está superada. Usemos a linguagem do amor, Deus nos ama. Você ama a Deus, vai ao encontro com Deus. Eu me encontro com Deus em casa, mas você não se encontra com Deus na Eucaristia e na comunidade, que é realmente o elemento básico para o diálogo com Deus. Que realmente, então, todos nós
tendo uma espiritualidade pessoal com Jesus, encontremos sempre a plenitude do nosso encontro com Deus na liturgia, com todos esses elementos. Aqui nós vemos, então, a riqueza e a beleza dessa liturgia e a importância da participação nesses encontros. Queridos irmãos e irmãs, então, procuremos todos nós vivermos realmente isso. Deixemos também a lei dos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus é o ABC, não dos cristãos, é daqueles que querem viver em comunidade. É o início, mas não é o elemento da nova aliança que Jesus nos deixou. Temos só uma lei, e essa lei é Jesus. E esse Jesus que nos ama. E esse Jesus que nos ama não só como amou o povo hebreu, mas esse Jesus ressuscitado que ama agora a humanidade e deixa a igreja como intérprete, assim como no Antigo Testamento o povo hebreu era intérprete da aliança com Deus, também aí o povo de Deus agora é o verdadeiro intérprete na aliança com Deus, servido pela igreja, assim como no Antigo Testamento teve os seus profetas, os seus reis, as suas testemunhas que fizeram a aliança de Moisés, de Abraão, de Davi, de Isaías e assim por diante. Procuremos, então, viver este mistério do amor. Não há nada melhor que participar na missa, receber os sacramentos por amor, estimulados pelo amor, estimulados pelo Espírito Santo. Deixemos de lado a lei, porque não existe uma lei mais perfeita, mais sábia, mais cativante do que evangelizar pelo testemunho, evangelizar pelo cativar, o exemplo, o testemunho do amor fraterno, de realmente dizer a todos: venham, vejam, participem, Deus está no meio de nós. Venham, vivam, sintam e participem conosco, nos enriqueçamos todos uns aos outros. E o importante não são os templos, as paredes. O importante é o Espírito de Deus que nos une e nos leva à plenitude, ao encontro com o Pai, além da morte. Amém, amém. Aleluia, aleluia.